Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o senador Antônio Anastasia, do PSD, ele que foi eleito nesta semana para ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Senador, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Super. Muito obrigado, Léo Mendes, bom dia a você, nos acompanho na Rádio Super, é um prazer estar novamente aqui. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é nossa, senador. Meus cumprimentos por esta eleição aí na vaga do TCU. E eu já inicio perguntando a respeito deste assunto. Qual a sua expectativa para ocupar uma cadeira vitalícia no tribunal? Bem, em primeiro lugar, agradeço os seus cumprimentos e aproveito aqui a Rádio Super também para agradecer centenas e centenas de cumprimentos recebidos dos mineiros pela indicação a este honroso posto de ministro do Tribunal de Contas da União. É minha expectativa que eu tenho com conhecimento técnico do assunto e também a política necessária para o exercício dessa função e quero, é claro, continuar colaborando. Eu sou um servidor público de carreira do Estado de Minas, da União Federal e sempre trabalhei no serviço público. Então, continuar esse esforço. E agora da magistratura de contas, uma jurisdição administrativa, como se diz, com o objetivo sempre de levar segurança jurídica, interpretação de normas e facilitar para que o Brasil avance cada vez mais com probidade e com ética. Como que o senhor avalia a realização desta eleição? O senhor tinha aí outros dois candidatos concorrentes para esta eleição, a senadora Cátia Abreu e também Fernando Bezerra, líder do governo do MDB, a Cátia Abreu do PP. Ambos ali que ficaram numa disputa, né? Uma sendo apoiada pelo senador Renan Calheiros, o Fernando Bezerra apoiado pelo governo. O senhor acredita que essa disputa entre ambos o ajudou também na sua eleição, senador? Meu caro Léo, em primeiro lugar, com muito respeito sempre aos nossos concorrentes, ou aqueles que também pleiteavam, e é legítimo esse posto, é bom lembrar que o meu nome já estava posto há muito mais tempo do que de ambos nessa eventual vaga ao Tribunal de Contas da União. A própria imprensa já noticiava da possibilidade do surgimento da vaga no início desse ano e meu nome já era cogitado, eu já tinha de fato essa pretensão. Em muitas entrevistas aqui mesmo eu disse que eu não poderia cogitar uma vaga que não existia, mas já era cotado que meu nome era possível. E até pelo relacionamento com os colegas, eu fiz uma campanha discreta, como é meu estilo, mas como da cada qual, são 81 senadores, quer dizer, eu voto mais 80 tão somente, meus atributos ou qualidades que me parecem adequados ao cargo. Infelizmente, eu recebi o reconhecimento dos nossos pares em uma votação muito expressiva, com 52 votos. Então, fiquei muito alegre, agradeci muito e continuo agradecendo e vamos continuar trabalhando de maneira muito enfática, como eu disse, agora no Tribunal de Contas, dentro do serviço público. O senhor, senador, era um candidato natural a uma reeleição no Senado, inclusive a pesquisa Datatempo que nós realizamos nos últimos dias mostra uma boa colocação do nome do senhor pelos mineiros. Os mineiros aprovam o mandato do senhor e o vi aí como um reeleito para a cadeira do Senado. Como que fica agora com a sua saída? O senhor já tem um candidato? Vai apoiar o seu suplente, o Alexandre da Silveira, que é o presidente do PSD aqui em Minas? Bem, na realidade, Léo, o que acontece é que com a minha ida para o Tribunal de Contas, obviamente eu deixo a vida política partidária, não poderei mais me candidatar até a minha aposentadoria aos 75 anos, então eu obviamente não concorrerei à reeleição. Em primeiro lugar, eu quero registrar mais uma vez o meu agradecimento aos mineiros por essa confiança que dá uma pesquisa séria como a Datatempo, um percentual tão alto na eleição para o Senado, ainda faltando quase um ano para as eleições, de quase 30% das intenções de voto. Então, fico muito feliz e manifesto aqui sempre a minha gratidão. Agora, é claro que nós vamos ter uma disputa no ano que vem. E também não é nenhum mistério que o meu suplente, que assume a cadeira a partir de fevereiro, o senador Alexandre Silveira, é pré-candidato pelo nosso partido, o PSD, a esta vaga. E terá todo o meu apoio, claro, enquanto eu estiver em exercício de mandato, para que ele, de fato, se consolide.
e é um candidato muito preparado, é uma pessoa muito operosa, muito trabalhador, conhece bem a política, foi meu secretário de Estado, como secretário de Estado de Assuntos Metropolitanos da Saúde, realizou uma belíssima função, foi também deputado federal por vários mandatos, é uma liderança importante nacional do PSD e, a meu juízo, ele tem todo o perfil e condições para ser eleito senador, reeleito senador, portanto, em 2022 e cumprir aqui um belo mandato no Senado Federal, representando bem Minas Gerais. Senador Antônio Anastasia, do PSD, conversando conosco aqui no Café com Política. Senador, e como que o senhor vê o PSD a nível nacional, lançando aí o nome de Rodrigo Pacheco, também daqui de Minas Gerais, como pré-candidato à presidência da República? O senhor acredita que seja um bom nome? Eu tenho defendido, Léo, já há bastante tempo, a famosa candidatura da terceira via. Ou seja, para evitar polarização, todos conhecem o meu estilo, eu sou uma pessoa moderada, muito tranquilo, acredito muito na serenidade, na convergência, no bom senso, e Rodrigo Pacheco tem todas essas qualificações, é um líder político jovem, uma pessoa muito qualificada, extremamente preparado, conduz o Senado e o Congresso com muita maestria, com muita dedicação e tem, portanto, todas as qualidades e atributos para ser um grande presidente da República. Então, desde o início, eu manifestei, caso eles venham a se confirmar como candidato. Por hora, nós só falamos em pré-candidaturas. Então, de fato, nós temos esse aspecto do PSD. E me permita crescer que também, regionalmente, o PSD em Minas Gerais tem outro pré-candidato de altíssima qualificação, que é o prefeito Alexandre Calil, que realiza uma administração histórica em Belo Horizonte, com muita sensibilidade social, com muita humanidade. Inclusive, Belo Horizonte recebeu o título de a melhor capital brasileira no combate à Covid e, por isso mesmo, merece o reconhecimento dos mineiros e é também um pré-candidato ainda nessa fase que deve, na minha opinião, receber muito aplauso caso venha se candidatar ao governo de Minas Gerais. Então, o PSD está muito bem posicionado nacional e regionalmente. Senador, mas o senhor não acha que essas CPIs que são realizadas pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, essas investigações, não vão prejudicar o Calil aí numa possível tentativa ao governo de Minas? Não, de forma alguma, até porque, pelo que eu acompanho, esses fatos, inclusive relativo a transporte, decorrem de contratos que são anteriores à sua gestão. Não há nenhuma responsabilidade do prefeito Calil em nenhum desses episódios. E eu acredito que as pessoas, na hora do voto, elas vão indagar o seguinte: como nossa vida melhorou, como foi realizado, de fato, o combate à pandemia, o combate às necessidades das obras que foram realizadas em razão das enchentes. Então, os ativos que o prefeito vai apresentar, tanto que na região metropolitana de Belo Horizonte, nas pesquisas já realizadas, o prefeito apresenta uma performance muito boa e está muito consolidado na primeira posição. Agora restará, caso venha a ser candidato, levar seu nome ao resto do Estado, para ser melhor conhecido e, naturalmente, ter condições, sempre com respeito a todos os adversários, realizar, caso venha a ser candidato, uma campanha exitosa. Acho que, de fato, não há nenhuma relação com as questões de Câmara Municipal. Senador Antônio Anastasia, o senhor que é Belo Horizontino, né? Nasceu em Belo Horizonte, é mestre em Direito Administrativo pela UFMG. Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, na presidência da República, o senhor foi o número 2 aí do Ministério do Trabalho entre 95 e 1999, foi governador de Minas Gerais, vice-governador na gestão do Aécio Neves, e a gestão do senhor ficou muito marcada aí por aquele programa do choque de gestão em organizar as contas públicas aqui em Minas Gerais. Mas, senador, nessa semana o senhor votou pela derrubada do veto para aí o fundão de quase 6 bilhões de reais para o fundo eleitoral do ano que vem. Isso não foi incoerente com o que o senhor defende em relação às contas públicas, já que a situação do país pela qual nós passamos aí inviabilizaria um fundão de quase 6 bilhões? Meu caro Léo, são duas posições. Primeiro, há uma determinação de meu partido, o PSD, para a votação nesse sentido, tanto na Câmara quanto no Senado. E você sabe que há uma orientação do líder, no nosso caso, o senador Nelsinho Trade, e assim o fiz. Mas o segundo, que é muito mais relevante, se trata de uma indagação de fôlego de fundo. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos levou a que houvesse a proibição do financiamento por empresas, por pessoas jurídicas das eleições, como era antigamente. Então nós passamos a ter a necessidade do financiamento público, que já havia em parte, passou a ser praticamente mais do que majoritário, quase que
único como forma de sustentar o processo eleitoral. Então, me parece, de fato, que nós não temos alternativa. A democracia, ela tem um custo, não é? Nós devemos imaginar isso. Os recursos são expressivos, mas o país é grande, não é? São muitos estados, muitos municípios, é uma estrutura muito grande. A própria justiça eleitoral, eu não sei se você sabe, ela tem um custo do dobro disso por ano, e as eleições são a cada 2 anos. Então, manter o sistema democrático não é barato, mas acho que é um investimento importante, porque nós não temos alternativa fora da democracia, devemos valorizar a democracia. Então, acho que é positivo. Claro que todo recurso alocado nas áreas sociais, etc., são positivos, mas, em compensação, me permita uma notícia boa aqui. Eu fui o relator do acordo da Lei Candir, que foi feito um acordo entre os governos e o governo federal com o Supremo, e eu fui o relator do projeto de lei que homologou. E na semana passada, o Ministério da Fazenda me informou que, em razão dessa lei e dos ajustes realizados, os estados estão recebendo a mais esse ano 4 bilhões de reais. Então, veja só, quer dizer, são recursos novos que os estados vão receber, Minas em especial, porque é um estado que tem muitos recursos a receber da Lei Candir. Então, o resultado é positivo. Nós fazemos todo esse esforço aqui no Congresso com o objetivo desse desenvolvimento da alocação de recursos. Então, acho que é, de fato, um desdobramento a questão do fundo eleitoral da realidade brasileira em razão da proibição do financiamento privado. Senador, agora falando um pouco sobre a atuação dos governos de direita e ultradireita, como acontece em países sul-americanos, a gente viu aí uma mudança de configuração, né? Com a esquerda retomando o poder na Argentina, no México, ontem no Chile, com a eleição que nós tivemos aí do presidente mais novo no Chile desde a redemocratização. Como que o senhor avalia esse projeto aí da direita que está se falindo diante da retomada da esquerda? Como que o senhor avalia essa retomada da esquerda em países sul-americanos e se isso pode vir a acontecer no Brasil? Meu caro Léo, o que ocorre é que eu gosto muito de história, como você sabe, e que há sempre um pêndulo na questão da rotatividade democrática, ou do rodízio no exercício das funções. Ora a direita, ora a esquerda. Eu sempre gosto mais do centro, mas é normal que as pessoas têm toda a liberdade de escolher legitimamente os seus dirigentes. Você lembrou bem, no Chile ontem, no Peru recentemente, no México, na Argentina, mas essa é de fato a alternância do poder tão necessária para consolidar a democracia. O que nós não podemos permitir é que haja a permanência de um só grupo. Isso não é possível. Então, as eleições, elas revitalizam e levam oxigênio para a democracia. Então, nós estamos vendo nesse momento, em países que eram governados pela direita, vitórias da esquerda. Mas nada impedirá que daqui a uns anos, em países hoje governados pela esquerda, ganhe a direita também. Volto a dizer, isso faz parte. Eu defendo sempre uma posição mais central, mais de equilíbrio. E, aliás, defendo também o regime parlamentarista, onde esses efeitos são muito diminuídos, são muito minorados, são muito diluídos, porque no regime parlamentarista é o Congresso, é o Parlamento que assume as funções executivas. Então, isso diminui muito o radicalismo. Você veja que na Europa, onde o regime parlamentarismo prevalece, dificilmente nós temos posições extremadas. Então, eu tenho sempre essa posição. Mas agora, ao deixar o mundo político, as minhas opiniões passam a ser só minhas pessoais, não posso externá-las mais, e não convém, nem deve fazê-lo um magistrado, mas fica o registro de todo o meu histórico nessa defesa da democracia. Senador, mas eu gostaria de mais uma opinião do senhor aí nesse âmbito político, pelo menos para poder comentar aí sobre o seu ex-correligionário, né? O senhor que foi por muitos anos do PSDB, Geraldo Alckmin também, agora sem partido, mas com uma possível aliança aí com o ex-presidente Lula. Como que o senhor avalia essa reconfiguração aí do cenário, até como professor também de história? Veja bem, meu caro Léo, em primeiro lugar eu quero fazer mais aqui um registro do meu apreço pessoal e minha admiração pelo governador Geraldo Alckmin, que insistiu muito para que eu fosse candidato ao governo em 2018, no apoio ao seu nome à presidente da República. Eu fiz uma campanha firme ao seu lado até o último momento, apoiando o nome de Geraldo Alckmin, que eu considero um estadista, uma pessoa da mais alta qualificação. E agora, pelo que eu acompanho, ainda que à distância, há a possibilidade de constituição de um modelo de uma frente, com partidos de esquerda e de centro-esquerda e até de centro. Isso dependerá da composição das forças políticas. E como você falou em história, isso me lembra o que aconteceu ao final da década de 60, com a chamada Frente Ampla, que uniu Juscelino, a Carlos Lacerda e a João Goulart,
também no meados da década de 80, quando houve a chamada Aliança Democrática entre o MDB e setores do antigo PDS. Então são movimentos políticos que se renovam e ocorrem vez por outra. Então, volto a dizer, faz parte do processo democrático e da legitimidade das forças políticas. Mas quero reiterar aqui o meu apreço e a minha admiração pessoal pelo governador Alckmin, que é uma pessoa íntegra e extremamente um excelente executivo. Senador, e mudando então um pouquinho de assunto, para terminar a nossa entrevista de uma maneira até mais leve, o senhor, como bom atleticano, ainda está comemorando e celebrando os canecos que o Atlético levou esse ano? Meu caro Léo, é um ano para o atleticano como eu abençoado. Eu me lembro de 50 anos atrás, eu tenho 60 anos exatamente, eu tinha 10 anos de idade quando o Atlético, salvo engano, até foi no dia de hoje, ele comemorava o seu primeiro título brasileiro, do primeiro campeonato nacional verdadeiro. Meu primeiro campeonato foi em 1971. Com esse título, essa denominação. E agora, 50 anos depois de muito sofrimento, de muita perseguição e até mesmo dizendo de medidas incorretas tomadas contra o Atlético, e todos lembramos o episódio da década de 80, especialmente, o que aconteceu, nós recuperamos esse protagonismo que já começou da Libertadores em 2013. Eu fui muito feliz, eu era o governador de Minas quando o Atlético foi campeão da Libertadores e aquilo está gravado no meu coração. E agora, esse ano, campeão brasileiro, campeão da Copa Brasil, muito bem na Libertadores, saímos eliminados invictos. Ano que vem certamente teremos a Libertadores e o Campeonato Mundial. Parabéns a toda a direção do Atlético, a sua equipe, aos jogadores, ao corpo diretivo, ao técnico e especialmente à torcida, porque o Atlético, quem é o Atlético? É a torcida, não é? A nossa mexicana do nosso querido Galo é que de fato faz diferença a favor do time. Agradeço muito a sua indagação, porque é um momento sempre de alegria para nós atleticanos. Eu sou tão atleticano, meu caro Léo, que a rua que eu moro, o apartamento, o prédio que eu moro é número 13, Galo 2 vezes. Bacana demais. Senador Antônio Anastasia, e como que o senhor viu aí a compra das ações do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno? Bem, em primeiro lugar, sempre com respeito ao adversário, caso é o Cruzeiro. Aliás, eu sou a única pessoa que deve ter o galo de prata e o raposão de ouro, porque meu avô foi um dos fundadores do Palestra Itália, um dos italianos fundadores da cidade de Belo Horizonte. Então eu tenho naturalmente respeito pelo Cruzeiro, pela sua história, pela sua torcida, e vejo com apreensão a situação que o Cruzeiro atravessa, porque é claro, os adversários mostram os adversários à altura para uma competição de mais alto nível. E agora eu observo que essa lei nova que nós votamos, aliás, de iniciativa muito feliz do senador Rodrigo Pacheco, é dele a lei que permite a criação do clube como sociedade anônima, ele pode dar, de fato, um avanço em relação ao Cruzeiro, e o jogador Ronaldo, que é o empresário, o homem vitorioso, aloca os recursos confiando. Vamos acompanhar e volto a dizer, nós temos de ter em Minas Gerais um futebol à altura do Estado, e cumprimenta aqui o América, que agora está novamente permaneceu na Série A e está na Libertadores. Para nós mineiros isso é muito positivo, e me permita também, só por fim, cumprimentar o Tombense, que foi para a Série B e estará com o Cruzeiro na Série B. Então isso é muito bom para o futebol de Minas Gerais. Sem dúvida, muito bom mesmo. Senador, vamos para o quadro Bate Pronto. Como o senhor já bem conhece, são perguntas objetivas com respostas também igualmente objetivas. No Café com Política, hora do Bate Pronto. Bate Pronto com o senador Antônio Anastasia. Passaporte da vacina, senador. Totalmente a favor. Jair Bolsonaro. Preparando-se para a sua reeleição. Governador Romeu Zema. Idem, também está se preparando para a reeleição. Ambas serão disputas muito acirradas. Projeto de recuperação fiscal de Minas Gerais. Bem, é um tema da Assembleia Legislativa, mas que deve ser olhado com muita cautela pelas suas consequências. Tribunal de Contas da União. Muito esperançoso e animado com as minhas novas funções. Senador Antônio Anastasia, eleito aí para uma cadeira no Tribunal de Contas da União. Senador, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez na Rádio Super, no Café com Política. Satisfação poder entrevistá-lo e desejo já desde já um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, um excelente 2022 para o senhor. Muito obrigado, meu caro Léo, a você e a toda a equipe também
da rádio, a toda a equipe do conglomerado da Sempre Editora, do Jornal Tempo, meu cumprimento, meu respeito e ao mesmo tempo desejo de um Feliz Natal e um bom ano para todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham. Felicidades para todos nós e para os atleticanos como eu, que ano que vem tenhamos a Libertadores. Tá certo. Muito obrigado, senador, mais uma vez.